Bom dia, graça e a paz de Jesus a todos e todas. Feliz Dia dos Pais aos papais também. Um beijo no seu coração. Hoje é Dia dos Pais, eu quero falar sobre ser homem. E leio a palavra de Deus com você no primeiro livro dos Reis, capítulo 2. Primeiro livro dos Reis, o capítulo 2. Diz a palavra de Deus que quando se aproximava o dia da sua morte, Davi, o rei Davi, deu instruções ao seu filho Salomão e disse: estou para seguir o caminho de toda a terra. Tecla SAP, estou morrendo. Estou para seguir o meu caminho. Estou de partida. Estou deixando a terra. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte, seja homem. Davi para seu filho Salomão: seja forte, seja homem. Seja forte, seja homem. Que Deus nos conduza pelo seu Espírito a toda a verdade, nos guie a toda a verdade. Amém? Amém. O Tom Jobim disse que o Brasil não é para principiantes. E depois a expressão dele foi adaptada para o Brasil não é para amadores. E eu quero parafrasear o Tom Jobim de dizer que a Bíblia não é para principiantes e a Bíblia não é para amadores. Para ler a Bíblia, você precisa ter a coragem de fazer uma viagem no tempo. Por exemplo, essa conversa acontece há pelo menos 3.000 anos. Davi e Salomão, e Davi no seu leito de morte, há pelo menos uns 3.000 anos de distância entre essa conversa e nós aqui nesse auditório hoje pela manhã. Então a gente tem que viajar no tempo. A gente precisa ter a coragem de ler o tempo. Ler à medida do que é possível. Porque você sabe que aquilo que nós chamamos de história não é necessariamente a correspondência exata dos fatos. É a narrativa dos fatos, conforme os historiadores. E cada historiador narra o tempo com os seus olhos, do seu ponto de vista, com as suas ênfases, com os seus interesses. Então a gente precisa ter coragem de ler o tempo. E não é muito fácil ler 3.000 anos de história. O conceito de ser homem, ali entre Davi e Salomão, e ser homem 3.000 anos depois, e o que foi sendo compreendido, narrado, construído a respeito de ser homem, nesses 3.000 anos. E, inclusive, uma coisa deve ser uma narrativa no Japão, outra na África, ou em Angola, Moçambique. Você vai narrar o que é ser homem na Nigéria, e você vai narrar o que é ser homem na China. Deve ser duas narrativas completamente diferentes, e é diferente você narrar o que é ser homem no Brasil e narrar o que é ser homem em Salvador e em Porto Alegre. Então tem tudo isso misturado. E principalmente para ler a Bíblia, você precisa ter a coragem de colocar-se ao lado de Jesus, olhar para Jesus, olhar para o que a Bíblia está dizendo, e depois você falar para Jesus: e aí, Senhor, o Senhor concorda com isso? E Jesus vai dizer assim: não, com isso aí não. Eu ressignifiquei, eu ofereci outra perspectiva, eu dei um outro modelo. Que é ser homem? Porque se a gente continua lendo essa história, seja forte, seja homem. Aí o Salomão diz assim: ok, papai, pode ser um pouquinho mais claro? O que o senhor quer dizer com ser homem? Aí Davi diria: meu filho, a primeira coisa, obedeça ao Senhor, o seu Deus.
Primeiro livro dos Reis, o capítulo 2, versículo 3. Obedeça a Deus. Obedeça o Senhor, o seu Deus, e faça tudo o que Ele exige. Ande nos seus caminhos, obedeça os seus decretos, os seus mandamentos, as suas ordenanças, os seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo. Olha, já tem aí um certo interesse na obediência. Obedeça, seja homem e obedeça, que assim você vai prosperar em tudo, Deus vai te abençoar. E o Senhor vai manter a promessa que fez para mim. O Senhor me disse que se os meus descendentes cuidassem de sua conduta e seguissem fielmente, de todo o coração e de toda a alma, o Deus de Israel, então todos os nossos descendentes seriam reis, nunca faltaria rei na nossa família. Nenhum aventureiro vai tomar esse trono de nós. Então, seja homem, obedeça a Deus para a gente continuar com a nossa dinastia. Olha que interessante. Tá bom, pai, mais alguma coisa que é ser homem? Ah, tem sim. Versículo 5. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. E o que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, derramando sangue. Em tempos de paz, agiu como se estivesse em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria, meu filho. Sabedoria. Não deixa esse cara envelhecer, não. Faz ele ir logo para a sepultura e não deixa ele ir para a sepultura em paz. Seja homem. Mata esse cara. Versículo 7. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai e de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando eu fugi do seu irmão Absalão. Agora, saiba também que está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim no dia que eu fui a Manaim. Mas depois ele desceu ao meu encontro no Jordão, e eu lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria. O sujeito foi traíra comigo. Mas ele veio, se retratou, e eu prometi para ele que não o mataria. Mas você não prometeu, não. Agora, não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer. Está entendendo, filho? Apesar dele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Ó o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, dando conselhos ao seu filho no leito de morte. O que é ser homem, papai? É amar os amigos, passar o cerol nos inimigos. E obedecer a Deus para a gente nunca perder a bênção de Deus. Isso é que é ser homem. Então, meu filho, seja forte, seja homem. Você é sábio, não deixe de matar esse pessoal que foi mal com a gente. E seja bondoso com quem é bom com a gente. Ponto. Amém, irmãos? É isso que é ser homem? Temos 3.000 anos de distância. E graças a Deus, temos 2.000 anos de Jesus. Temos 2.000 anos de Evangelho. É claro que a Bíblia pode ser lida como essa chave patriarcal, que constrói um machismo estrutural, que constrói essa sociedade desigual, que coloca a mulher em lugar de subalternidade. É claro que a Bíblia pode ser lida assim. Mas a pergunta é se Jesus pode ser lido assim. E eu penso que muitas das afirmações e muito do nosso imaginário a respeito do que é ser homem
não tem a ver com a Escritura Sagrada, não tem a ver com o Evangelho, e muito menos tem a ver com Jesus. Tem a ver com construções culturais, tem a ver com desenvolvimento histórico de pensamento, e você sabe que prevalece na narrativa histórica quem tem o poder para narrar, porque quem não tem o poder para narrar é morto na fogueira, é enforcado, desaparece. É muito do que se interpreta da Bíblia Sagrada com equívocos. De tal maneira que quando nós hoje falamos assim o que é ser homem no nosso contexto cultural, nós estamos refletindo muito mais uma ideia distorcida de humanidade, de masculinidade, à luz das Escrituras e à luz da própria pessoa de Jesus, do que o homem que Jesus foi. Eu acho muito bonita a expressão de um teólogo, pastor, Dietrich Bonhoeffer. Ele disse que ser cristão é ser homem. E aqui eu quero fazer esse esclarecimento, que quando Davi fala para Salomão, seja homem, ele não está falando seja humano, ele está falando seja homem, do sexo masculino, ele está falando seja homem, seja macho. Como diz lá em Gênesis, que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, macho e fêmea. Então, Davi está falando do homem masculino, do sexo masculino, não está falando do ser humano. O Bonhoeffer diz que ser cristão é ser homem, mas não qualquer tipo de homem, mas o homem que Cristo forma em nós. E aqui eu acredito até que o Bonhoeffer já esteja falando não do homem do sexo masculino, mas do ser humano. Ser cristão é ser humano, mas um humano formado à imagem de Cristo. Então eu dei asas à minha imaginação e tentei olhar para a minha cultura, para o meu tempo, para a minha história, para a minha formação. Não só a minha formação no sentido social, familiar, cívico, cultural como brasileiro, mas também a minha formação religiosa como cristão, evangélico, protestante, que é ser homem, e olhei para Jesus, o Cristo que me forma como ser humano e como homem. E encontrei algumas coisas interessantes, alguns clichês sobre ser homem, que descrevem muito mais uma masculinidade tóxica do que uma masculinidade. Descrevem muito mais uma distorção de humanidade do que afirma uma humanidade revelada, expressa, modelada por Jesus Cristo. Por exemplo, homem que é homem não chora. Já ouviu isso? Homem não chora. Homem não chora. E Jesus? O menor versículo da Bíblia, inclusive, é esse. Jesus chorou. João 11, 35. Chorou onde? Diante do túmulo de seu amigo amado Lázaro. Jesus chorou. Jesus chorou quando chegou em Jerusalém, contemplou a cidade, chorou sobre ela e disse: Jerusalém, Jerusalém, você mata e apedreja os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar você como a galinha junta os seus pintinhos sob suas asas, mas você não quis. E Jesus chora. Jesus chorou. Homem que é homem não chora. Mas Jesus chorou. Essa semana eu chorei na minha sessão de terapia, mas chorei assim bem pouquinho, porque eu controlei. Aí minha terapeuta diz: deixa o choro vir. Eu falo: esse papo de choro vir. Não é que a gente, quando está conversando com alguém, que a gente chora, a gente pede desculpa? Por que a gente pede desculpa quando chora? Homem não chora. E por que a gente pede desculpa quando chora?
Porque quando a gente chora, a gente é interrompido pela lágrima. A gente quer falar uma coisa e não consegue, porque a lágrima atrapalha. A gente quer expressar ou uma alegria, mas não consegue, porque chora. A gente quer falar, não consegue, porque chora. Ou a gente quer continuar o raciocínio explicando, aí a gente chora. A gente se emociona e chora. E a lágrima dá para nós a sensação de perda de controle. Tem alguma coisa mais forte do que eu me controlando. O meu sentimento, a minha emoção, a minha dor, a minha alegria, o meu contentamento, o meu êxtase, o meu sofrimento, a minha memória. Aí eu choro. E eu não quero chorar, mas eu não consigo não chorar. Então tem alguma coisa maior do que eu me controlando. E eu não posso perder o controle, porque eu sou homem. E homem não chora. Eu fico imaginando se Jesus estivesse no tempo das mídias sociais, iam colocar hashtag Jesus mimimi. Chorando sobre Jerusalém. Ah, está frustradinho com o seu fracasso do projeto Jerusalém? Para com isso, o homem não chora. Não é fraqueza, é compaixão. E qual é o problema de ser fraco? Mulher é fraca, homem é forte. Está na Bíblia, sabia? Primeiro livro de Pedro, primeira carta de Pedro, que a mulher é o vaso mais fraco. Olha isso. Aí você está conversando com a mulher na reunião de trabalho, ela chora. Destemperada. Descontrolada. Está de TPM, filha? A mulher é mais fraca. Homem não, homem é forte. Homem não chora, homem não perde o controle, porque o homem é forte, mulher é que é fraca. Vaso mais fraco, a expressão do apóstolo Pedro. Imagina como isso não constrói o nosso conceito de masculino e feminino. O vaso mais fraco de que Pedro fala, não fala da natureza do feminino. Acredito que fala muito mais da condição social da mulher, subalternizada, oprimida, numa sociedade patriarcal. É como se Pedro estivesse falando para o marido, olha, a mulher na sua sociedade já está colocada na condição de ser pisada. Vai ser pisada também em casa. É isso que o Pedro está falando. Não é que ele está dizendo que a mulher é fraca, porque se você ler a Bíblia, inclusive, onde estão as mulheres fracas da Bíblia? Por isso é que dizem que o marido é o cabeça, né? Mas a mulher é o pescoço, que vira a cabeça para onde quer. Fraqueza. Jesus disse, tenho fome, tenho sede, tenho sono. Jesus diz aos seus discípulos, a minha alma está angustiada, orem comigo, orem por mim. Fraqueza não é pecado, é da condição humana. Ser humano é ser vulnerável. Vulnerabilidade não é pecado. Vulnerabilidade e consciência de vulnerabilidade e de fraqueza é consciência de humanidade. É consciência de que existem realidades, situações, contingências, seres, inclusive, mais poderosos do que nós e que nos afetam. Realidades contra as quais tentamos lutar e não conseguimos. Eu tenho uma angústia, imagina Jesus diante do Monte Calvário, a Bíblia vai narrando que Jesus vai se aproximando da morte, parece que a sombra da cruz vai ganhando densidade, vai pesando sobre ele, e ele diz assim, a minha alma está angustiada.
Ele fala da sua angústia, ele fala do seu sentimento. Homem não fala de sentimentos. Primeiro que o homem é calado. Não fala. O que foi? Tudo bem. Eu já falei que está tudo bem. É comigo? Eu fiz alguma coisa para você? Não tem nada a ver com você, não. É comigo, é coisa minha. Se eu quisesse falar, eu já teria falado. Fica tranquilo, está tudo bem. Mas já tem uns 15 dias que está tudo bem. Aquele climão em casa. Mas está tudo bem. Então o homem não fala. E não fala de sentimentos. Não fala das suas emoções. Fala de futebol, fala do tempo, fala de política. Mas não fala da alma. Não fala de dentro. E sabe que a palavra não falada vira doença. Doença da alma e doença do corpo. Jesus fala: estou angustiado até a morte. Tem uma passagem no Evangelho que eu acho maravilhosa, que Jesus está com os discípulos, ele está dormindo, aí começa a chover, os caras ficam desesperados, acordam ele, aí Jesus faz assim, ó. Não é legal? Ele diz assim: até quando vou ter que suportar vocês, homens de pouca fé? Jesus não era poker face. Estava na cara de Jesus o que ele sentia, o que ele pensava. Ele expressava seus sentimentos e falava sobre seus sentimentos. Mas os seus discípulos não conseguem conversar com ele sobre os sentimentos dele. Jesus diz assim: vou morrer. Aí o Pedro: para com isso, com esse papo de morte. Vai ter São Paulo e Flamengo hoje à tarde, 6h30. Vai morrer. E diz o Evangelho de Lucas, capítulo 9, que Moisés e Elias conversaram com Jesus no Monte da Transfiguração a respeito do quê? Da morte de Jesus. Eu fico imaginando Deus, o Pai, no trono, olhando, né? Jesus querendo falar com os discípulos sobre a morte dele, os caras não conseguem. Aí Deus fala assim: manda aí o Moisés e o Elias para conversar com Jesus lá, que ele está precisando desabafar. Aí vai Moisés e Elias para conversar com Jesus sobre a morte. Ele precisava conversar sobre a morte. Jesus lida bem com as suas emoções, com seus afetos. Ele pega a criança no colo. Ele se deixa tocar pelas mulheres. Ele conta parábolas afetivas. Aliás, eu já soube, depois eu vou ouvir, que o Grulha nos ministrou pela manhã sobre a parábola do filho pródigo, essa figura do pai. É de uma profunda afetividade o que Jesus narra. O pastor e as ovelhas. Jesus é homem sensível. Quando trazem as crianças para Jesus, os discípulos: não, criança atrapalha. Jesus: não, deixa vir. Pega no colo, toca, passa a mão no cabelo, abençoa. E aí a gente constrói a ideia de que o mundo da ação é o mundo masculino, o mundo do cuidado é o mundo feminino. Aí vem Jesus dizendo: Jerusalém, eu queria cuidar de você como a galinha cuida dos pintinhos, você não deixou. Um Jesus com coração de mãe? Ou isso também é masculino, cuidar? Por que que quando a gente encontra um homem sensível, a gente fala que ele tem características femininas? Inclusive, entre nós homens, quando tem um homem muito sensível, a gente fala meio gay. Preconceito, homofobia, pecado, distorção do masculino, masculinidade tóxica. Aí a gente vai entendendo o que é uma sociedade bruta, violenta e vertical, que a gente chama o mundo dos homens.
e que a gente ouve dizer o seguinte: se o mundo fosse governado pelas mulheres, não teria guerra, porque mulher não manda filho para a guerra. Agora, pai manda, e ainda quer que o filho volte condecorado como herói. E se morrer, meu filho morreu como herói de guerra. Que mundo é esse? Se redescobríssemos em Jesus uma masculinidade redimida, Jesus a redenção do masculino, um masculino que não é temperado com feminino, é masculino. Chorar é do homem e é da mulher. Cuidar é do homem e é da mulher. Falar da alma, lidar com a subjetividade, com as emoções, é do homem e é da mulher. Religião é coisa de mulher, coisa de gente fraca. Isso aí de em teus braços é o meu descanso, isso é coisa de mulher. Enquanto oro, choro. Ah, para de mimimi. Seja homem. Engole esse choro. Não. Chorar é de homem e de mulher. Cuidar é de homem e de mulher. Lidar com a alma é de homem e de mulher. E prover, colocar dinheiro em casa, é de homem, né? Provedor. Aí Jesus é sustentado por mulher. Olha como é tão distorcida a nossa estrutura familiar que os casais em que a mulher ganha mais que o marido, dá tilt. Dá tilt. Se fosse Jesus, Lucas capítulo 8 diz que Jesus era sustentado por mulheres. Hoje esse negócio já é complicado para os masculinos tóxicos. Imagine 2000 anos atrás. Jesus sustentado por mulheres? Gente, vamos redimir esse nosso masculino tóxico aí? Agora eu estou falando para os homens mesmo. Vamos redimir essa masculinidade tóxica, bruta, violenta, seca, austera, poderosa. Quer ver coisas que você já ouviu ou já falou? Ai de mim se eu falasse com meu pai desse jeito. Meu pai era um homem muito rígido. Meu pai era um homem rigoroso. Meu pai só com um olhar controlava a sala inteira. A gente tinha medo do papai. E aí a gente começa a ouvir que a infância hoje está comprometida porque falta ordem e disciplina. Falta amor e falta afeto, falta diálogo, falta lágrima, falta olho no olho, falta escuta amorosa. Não falta cinto. Não falta. A gente pega um conceito de masculinidade tóxica e chama isso de autoridade? Quando? Quando? Medo? Não. Será que a gente consegue? Será que a gente consegue ser o tipo de ser humano e ser o tipo de homem formado pelo Cristo? Modelado por Jesus? Quem sabe as nossas relações conjugais se tornem mais pacificadas, nossas famílias se tornem ambientes mais afetivos, nossos espaços de trabalho, por exemplo. Se a gente fizer uma redenção do masculino. Quem sabe no Dia das Mães do ano que vem eu fale sobre a redenção do feminino.
Mas hoje é dia de falar sobre a redenção do masculino. Jesus, a redenção do masculino. Considere seriamente a maneira como você está vivendo, os modelos de ser homem e de masculino que você carrega, sua herança familiar, o modelo do seu papai, do seu vovô, de como você reproduz isso na sua casa, no seu casamento. Se o ambiente que você constrói junto com a sua companheira, seu companheiro, é um ambiente de afeto, é um ambiente de cuidado, é um ambiente onde a gente pode chorar, onde a gente pode pedir ajuda, receber ajuda, cuidar e receber cuidado, amar e ser amado. Eu, durante muitos anos, carreguei uma culpa muito grande a respeito da minha relação com os meus filhos pequenos. Meus filhos derramavam alguma coisa na toalha no café da manhã ou no almoço, eu dava bronca. Porque na minha cabeça, por alguma razão, me disseram que a minha responsabilidade era educar. Como eu gostaria de voltar no tempo e assumir que eu tinha simplesmente que amar e me divertir com meus filhos. E que educar não é ao lado do amar e se divertir, é tudo junto. Então, hoje eu partilho sobre a redenção do masculino, mas nós, homens e mulheres, temos essa responsabilidade com as próximas gerações. Que nossos filhos, nossos netos, nossos filhos, nossas filhas, os filhos e filhas dos nossos filhos e nossas filhas, que essas crianças que abençoamos hoje de manhã, que elas não cresçam com um masculino tóxico, um feminino tóxico. Que elas não cresçam em ambientes familiares tóxicos. Que elas cresçam em ambientes familiares do amor, do afeto, da humanidade modelada por Jesus Cristo, nosso Senhor. Feliz Dia dos Pais, papai. Feliz Dia dos Pais. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus visite o seu coração, alcance aí as dimensões profundas do seu coração e dê a você uma masculinidade redimida em Cristo Jesus.